Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite. Mais um dia que nos fez o Senhor, por isso estamos alegres, estamos na casa dele, para falar com ele, para ouvir o que ele tem para nós, para estar em comunhão. Isso é tão bom, né? Tão bom, quão suave é que os irmãos vivam no pião. E é muito suave, é muito gostoso quando podemos estar na casa dele, poder falar com ele. Pedir ao Senhor, principalmente num dia como esse, né? Que o Senhor venha nos abraçar. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, venha abraçar cada um de nós com a sua poderosa mão. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo dia que nós passamos. Obrigado pela chuva que caiu. Ah, Senhor, a chuva, Senhor, o sol. Quantas maravilhas o Senhor tem feito e dado a nós em cada dia. Tudo feito por suas mãos, todas as maravilhas, em tudo devemos dar graças. E obrigado, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. E agora queremos te dizer, Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E que possamos, Senhor, entender aquilo que tu queres para nós, aleluia. Muito obrigada pelo calor do Espírito Santo sobre este lugar. Obrigada por esta casa de oração, templo, vidas, que entra e sai, Senhor, e tem visto milagres acontecer. Obrigada pela família pastoral, obrigada por cada membro que aqui chegou. Ó Deus te amou, continua falando conosco, continua nos usando, seja feita a tua vontade, aleluia, no nosso meio em cada um de nós. Visita aqueles que não puderam estar conosco. Ó Deus de amor, transborda, Senhor, de vontade de estar na tua casa. Transborda o coração e desejo, Senhor, de te servir. Eis-nos aqui para a tua obra. Eis-nos aqui para aprender de ti. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Precisamos de ti. Abençoe os enfermos da tua casa. Ó Deus de amor, que o milagre, Senhor, venha na hora certa. Faça, Senhor, segundo o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Visita agora, Senhor, os nossos parentes, amigos e irmãos. Visita cada um em particular. Cada pedido, Senhor, que está sendo feito aqui, ó Pai, tu conheces, Pai. Ó Deus querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Abençoa os ministérios da tua casa. Abençoa cada necessidade. E glorificamos a ti e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo o Salmo 55, somente o 22. Como os irmãos podem ver, chegando ao nosso congresso de mulheres bem-aventuradas, tempo de florescer. Oh, maravilha! 55, 22. Toda a igreja comigo, irmãos? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que maravilha, né, irmãos? Pode deixar um instantinho, meu amado. E o que acontece? A mim está um pouco diferente, o meu diz confia, mas é isso mesmo. Confia os teus cuidados, lança os teus cuidados. Nós temos falado na nossa EBD sobre o que chamamos de a doença do século, né? Que é a ansiedade, mas também tem a depressão e demais outras doenças, que eles costumam dizer que é a doença do século. Mas quando lemos aqui, ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor, que possamos nos jogar, nos poder lançar, jogar, nos atirar mesmo aos pés do Senhor, para que entendamos o sustento dele sobre nós. E ele não permitirá jamais que o justo seja abalado. Embora a carne, no momento, a gente passe, mas o Senhor vem e te toma pela mão. Ele é um Deus justo e fiel, um Deus que tem visto e com certeza tem se agradado
desse momento que nós temos estado aqui. Tem nos guardado. Então vamos colocar toda a nossa ansiedade, todos os nossos desejos, tudo que vier, Senhor, que seja feito à vontade dele. Amém? Amém. Pede ao irmão Flávio que esteja conosco em torno da tua questão. 324. 324. Obrigada. Ouvindo a irmã Rose falar específico, né, para a noite com Paulo no caminho, né, e o Paulo, ele mora no nosso coração. Minha irmã está passando uma dificuldade muito grande, chorou muito no telefone. Eu falei para ele que eu ia trazer para a igreja as suas recomendações, pedi muito para que a igreja esteja orando por ele, né? E eu falei para ele: Paulo, há um versículo na Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém, Senhor. E essa manhã, às vezes, dura um dia, né? Dura um ano, dura alguns meses, mas nós devemos descansar, né, no poder de Deus, porque a palavra de Deus ela não mente. O nosso Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo. Nós temos vivido época de luta, muita dificuldade, muita crise, muito problema, muita ansiedade, conforme a Rose falou. E eu falei para ele: Paulo, se nós não tivermos alicerçado na palavra, resistindo ao diabo, com certeza o diabo está furioso, ele tem procurado de todas as formas, entendeu? Destruir a nossa fé, desanimar, tá, a nossa esperança em Deus, porque o diabo ele sabe que o dia dele está contado. O mundo já está em suas mãos. A gente liga a televisão, é tanta tragédia, é tanta miséria. Eu costumo dizer que eu vou desligar minha televisão, não vou ligar mais, porque toda vez que eu ligo a miséria é realmente vendo a situação que o mundo está passando. Só que o diabo, ele está procurando buscar a igreja, o crente, como desemprego, problemas familiares, problemas de enfermidade, como eu estou vendo aqui, vamos dar assim, que está bem capengando lá até aqui. Mas a nossa esperança não está nesse mundo, sabe? A nossa fé não está alicerçada naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos ver. Nós temos que alicerçar a nossa fé no invisível, naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É tempo de luta, é tempo de guerra, e nós devemos resistir o diabo com a nossa fé, com muita oração, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, sabe, telefonando, sabe, procurando, porque na realidade, conforme a Rose falou, esse problema que está acontecendo no mundo, sabe, a gente começa a sofrer dores que a gente sente daqui a uma semana. Sabe, a gente começa a se preocupar se eu vou estar empregado amanhã, se eu vou estar com saúde amanhã, se amanhã eu vou ter o que comer. Isso é artimanha do diabo. E lá no livro de Mateus 24, Mateus 5, fala sobre isso. Essa ansiedade, essa coisa terrível que está abalando o mundo e tem procurado de todas as formas também atingir a cada um de nós. Então, querido, vamos nos amar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, né? Vamos intercedendo pelo outro, porque na realidade fazendo isso está fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é que estamos fortes. Como é que nós estamos fracos? O forte não precisa de ninguém. O fraco não, ele clama, sabe? Ele procura, busca o socorro. E qual é o nosso socorro? Chama-se Jesus Cristo através da oração. Tá bom, queridos? Então vamos tentar 324. Então vamos orar pelo Paulo, né? Tá? Vamos orar pela nossa igreja, que Deus realmente esteja cumprindo sua vontade no seio da nossa igreja. 324, refúgio verdadeiro. Oh,
sei que vocês estão tentando, né? Vou pedir ao nosso pastor que esteja orando e depois o ministério de louvor. Santo Deus e amado Pai que está nos céus, obrigado por essa noite, Deus, por essa oportunidade, pela Tua presença. Senhor, aceita a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal. Ó Deus, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Queria convidar a igreja a se colocar de pé. A gente está louvando, agradecendo o nome do Senhor.
Glória a Deus por esse momento tão especial, pelo descanso que Ele nos tem dado. E nesse momento nós vamos estar orando pelo pregador da noite. O pastor Luiz Paris está hoje com a responsabilidade, uma alegria e uma honra poder recebê-lo. Também a nossa irmã Maria de Fátima está conosco nessa noite. E nós louvamos a Deus pela vida dele, né, por esse momento que nós teremos de meditação na palavra. Queria convidar o pastor Paris, que estivesse aqui. Glória a Deus. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho. Usa-o nesta noite para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Solta para Jesus. Vai ficar muito feliz, alegre por esse momento, quando é confiado a gente para trazer a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração. Nós ficamos muito gratos a Jesus neste momento. Né? Pode até, se possível, colocar ali o tema da pregação, essa palavra. E Deus fala, Deus vai falando com a gente, Deus vai envolvendo os corações da gente, e pedindo que nós venhamos compartilhar com os irmãos, né? Para não ficar só com a gente. Só com a gente. Eu lembro que uma vez eu ouvi o pastor falando que tem crente, tem irmão que é igual a sapo que só recebe e incha e nunca passa para ninguém. Eles fazem, mas aí nós estamos aqui para isso, exatamente para receber de Jesus e compartilhar com os irmãos. Né? Então nós temos essa esperança, fé e esperança em Jesus durante os desafios. Meus irmãos, nós estamos sempre passando por desafios. Toda hora, todo momento tem um desafio na nossa vida. Eu costumo até falar que a nossa vida é movida a desafios. É um atrás do outro. Daqui a pouco o nosso desafio é ficar em casa para alguns é jantar, ou depois o outro desafio é tentar dormir, né? Depois o outro desafio é acordar, depois o outro desafio. Percebe? É um atrás do outro, mas então é isso. E a palavra que vem para nós hoje, neste momento, é Tiago 1. Nós vamos ler, e vamos ler do 1 até o 7, depois a gente lê o 12, tá? Vamos lá. Meus irmãos, considero de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sensibilidade, pelo aquele que duvida é semelhante a uma do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coisa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. Essa passagem de Tiago 1,12 é muito interessante, obrigado. Porque aí está dizendo, feliz é a pessoa que passa por provação, persevera na fé e é aprovado, porque receberá a coisa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. É como se ele estivesse falando para você assim, gente, vocês vão estar sempre diante de desafios, sempre diante de provações. Algumas Bíblias falam, em vez de provação, falam de tentação, que não deixa de ser uma provação, né? E aí, na fé, a gente continuar perseverando, que a gente vai receber aquilo que
Papai do céu, que é da cada um de nós, que é a coroa da vida. Jesus, obrigado por esta palavra, Pai. Coloca, Pai, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, cada vez mais fé, Pai, esperança, Pai, em que nós havemos de vencer, Pai, esse desafio. Havemos de vencer cada provação que estiver diante de nós. Obrigado, Jesus, pela tua força. Obrigado pelo teu entendimento. Obrigado pela tua sabedoria, Jesus. A honra é tua, glória é tua. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês percebem que essa palavra de fé e perseverança, a gente não desistir dos nossos metas, né, dos nossos projetos. E sabemos que cada projeto, cada meta que você vai conquistando, você passa por provação, peleja, questão, dificuldade. Quem vai para a formação acadêmica? Passa por isso. Quem vai fazer um concurso? Passa por isso. Quem está fazendo ensino fundamental, ensino médio, passa por isso. São as provas. Muitas vezes a gente é avaliado nessas horas. É difícil, né? A gente se aquietar a nossa mente, a nossa alma e vencer. Mas normalmente, quando a gente, pela fé, pela perseverança, a gente insiste pedindo a ajuda do Senhor Jesus, a gente consegue. A maioria aqui, a maioria já passou por esse ensino fundamental, por esse ensino médio, e já venceu. Né? É assim. Então, essa palavra de Tiago, o livro de Tiago, por exemplo, ele fala muito quando a gente começa a estudar o livro de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, né? Ele se preocupava muito com a fé daquelas pessoas que estavam ali, naquela região. Pessoas que se dispersaram da palavra de Deus, da verdade de Deus, por causa exatamente da opressão do Império Romano. Então, tinha muitas pessoas dispersas naquela época. Então, o objetivo de Tiago era exatamente motivar esses irmãos a retornar para a verdade de Deus, né? Uni-los, né? Fortalecendo cada um deles espiritualmente. Esse era o intuito era na época o intuito do livro de Tiago, e que hoje não é diferente. Às vezes a gente vê tantas coisas difíceis acontecendo na nossa vida, no todo, e que a gente às vezes fica meio disperso assim, né? Nós estamos vivenciando hoje perseguições como era naquela época, opressão como era naquela época também. Nós vivenciamos hoje essa opressão maligna que nós estamos vendo por aí. Algo assim muito difícil para a gente enfrentar. E aí, muitas vezes a gente começa a enfrentar essas situações dentro da própria família. Nós temos visto muito isso hoje. Né? Precisamos, meus irmãos, nos alicerçar na palavra de Deus. Sabe? A gente sabe que quando eu falo de família, lá em João 7, 7, versículo 5, diz que os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Eles não criam. O próprio Tiago, que era irmão de Jesus, e Judas, o irmão dele, se tornaram cristãos depois que Jesus ressuscitou. Então você vê como é interessante, né? Eles ali com Jesus do lado, com Deus do lado, mas eles negligenciaram a nossa presença. Às vezes dentro da nossa casa. Não digo nem da nossa casa, muitas vezes na família, no todo, na parentela, né? A gente consegue assim transmitir a verdade de Jesus de forma ampla. Até transmite, mas eles não aceitam, muitas vezes. Lá em João 4,44 também diz que o profeta ele não tem honra na sua própria pátria. Também tem isso. A gente se aquietar e esperar o tempo de Jesus, entregar na mão de Deus, lembrar de Salmos 17,5, entrega esse caminho, entrega essa causa, entrega essa situação na mão de Jesus, confia nele, mas ele fará. É isso que nós precisamos fazer, né? E essas considerações finais que nós fizemos, a gente traz o primeiro ponto, que é transformar essas provações, essa dificuldade em aprendizagem. Mas para isso precisa perseverar na fé.
versículo 2 e 3 ele fala, como nós lemos agora há pouco: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele está confirmando para nós que essa dificuldade, quando chega, para a gente ter bom ânimo, para a gente não desistir. Mas esse bom ânimo e essa não desistência, ela só acontece quando a fé prevalece. É claro, a gente entender que Jesus, quando Ele permite que nós passemos qualquer tipo de dificuldade, é porque Ele quer que nós sejamos mais polidos, que nós passemos a refletir mais na verdade de Deus. Toda dificuldade que a gente enfrenta, se a gente por fé, um dia desse eu saí de casa com minha esposa e tinha chovido muito, não era aqui não, era em outra cidade. E quando nós saímos, tinha uma estrada de chão, né? E eu ia cruzar pelo caminhão. Aí o caminhão parou e eu fiquei meio indeciso, né? Parou por quê? E aí ele esperou eu passar e eu fui passar pelo acostamento não, era a estrada de chão, pelo lado, e tinha muito barro, muita lama, muito barro, era barro. E o carro ficou preso de barro. E do lado tinha um poste assim, alto. E aí eu falei para ela: filha, agora você olha que eu vou sair do carro, tirei a sandália e entrei naquele barro e fui investigar como é que eu saía dali. O carro estava um doidinho de encostar na barranca do barranco. Se encostasse, ele não saía dele. E aí eu parei ali, pedi para ela orar. E aí quando eu saí, ela orando também: Jesus, o Senhor está vendo a minha aflição, está vendo como é que eu estou, esse desafio que o Senhor me coloca, ou permitiu, o Senhor me colocou, que Deus não bota, Ele permite para ver aonde você vai se alinhar, né? Se é em você ou nele. Claro que eu olhei para ele, sem dúvida. E aí, eu olhei e entrei no carro de novo, dei a ré devagarinho, vi que o pneu estava um pouco assim, alinhei, voltei e saí daqui, mas foi Jesus que nos tirou dali. São desafios que quando você menos espera, acontece. Então é a hora de você entregar na mão de Jesus. E Ele vai te dar a estratégia. Jesus não dá paz a ninguém que a gente não sustente. Mas Ele quer que você fale com Ele. Clama que Jesus anunciar aquele coisa grande que você não conhece. É a gente se entregar na mão de Jesus. E essa dificuldade vem para ver até quando você está alicerçado em você ou em Jesus. Nós sabemos que tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos disso. Mas são os desafios que nós estamos enfrentando em cada momento da nossa vida, né? Meus irmãos, a questão é a gente não fingir que está bem diante do desafio, diante da dificuldade. Às vezes a gente fica fingindo que está tudo bem e não está tudo bem. A questão não é fingir que está tudo bem diante do desafio, mas ter uma perspectiva positiva através da fé e da confiança de Deus que a gente vai vencer. É isso que precisa colocar no coração. Como naquela hora ali eu digo, é Jesus. E Ele sabe. Aí eu e ela, como é que eu vou sair daqui? Enfim, Jesus deu. Eu olhei de qual era a direção que eu tinha que colocar o carro. Se eu fosse fazer aquilo que eu estava imaginando, eu não ia sair, porque o carro ia passar na ribanceira e eu saía. Mas aí Jesus me deu estratégia. A gente precisa, a verdade é que nós precisamos estar sempre blindados da verdade de Deus, da palavra. É a palavra de Deus que nos brinda através do estudo. Você ficar sempre entendendo que essa palavra vai te dar sabedoria e entendimento para você fluir no seu caminhar diante dos desafios, sabe?
É isso que a gente precisa. Oração, foi o caso da primeira coisa, foi a oração. Eu pensando em tudo em Jesus, que me fortalece, que vai me dar sabedoria para isso. E ali houve também, ali naquele momento houve a oração, houve a palavra que tocou no meu coração e houve algo assim subindo, que foi a comunhão. Eu e ela, orando, os dois orando. Eu e ela, orando, para que Jesus nos tirasse daquela situação mais perto. Né? E Jesus ouviu nossas orações, porque nós alinhamos a oração, a verdade de Deus e a comunhão. Olha que coisa tremenda, né, para nós, para a gente pensar um pouquinho. O versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, perseverar de forma plena, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A gente perseverar na fé, a cada vez que a gente passa pelo desafio e vence, é mais uma experiência espiritual que a gente recebe, que a gente se alimenta, é como se fosse um nutriente espiritual, você se alimenta daquilo. Por isso é que muitas vezes a gente traz um testemunho, como eu estou trazendo esse testemunho para vocês, né? A gente se torna cada vez mais maduro. A próxima vez que eu passar por qualquer tipo de situação adversa, eu vou alinhar esses três fatores: oração, a verdade e a comunhão. Muitas vezes vocês, nós, irmãos, recebem um irmão, um zap, meu irmão, ora por mim, eu estou passando por isso, por aquilo. Isso é comunhão, isso é pedido, né? Um reforço espiritual para que possa ser conduzido pelas coisas de Deus e passar por aquilo, né? Então, quando a gente fala em amadurecimento íntegro, espiritualmente falando, nós estamos falando de perseverança, de paciência, fé, né? Porque essa fé e essa paciência e essa perseverança, ela fortalece e intensifica o nosso caráter cristão, a nossa identidade cristã. A probabilidade de receber a promessa de Deus é bem intensa, né? E muitas vezes, quando nós passamos por esse processo, por esse desafio, é Deus medindo o nosso caráter. Eu até, às vezes, a gente querendo, nós aqui, por exemplo, se a gente quiser criar, vamos dizer assim, um conceito para tentação, por exemplo, ou para uma dificuldade, como fala em provação, né? No versículo 12, tentação e provação. E a gente procurar um conceito para isso. Vamos lá. Eu entendo que uma provação, uma tentação, é uma ferramenta que Deus, que Jesus permite ser usada, porque Ele não quer de ninguém. Ele permite ser usada para medir a nossa fidelidade com Ele. É uma ferramenta que Deus permite ser usada para que nós mostremos a Jesus a nossa fidelidade com Ele. Se a gente for realmente fiel a Ele, a gente não vai fugir daquele desafio, a gente vai enfrentar, porque a gente sabe que Jesus está na frente. De forma que a gente pede a ajuda a Ele. A probabilidade de dar certo é bem alta, né? É assim que nós precisamos trabalhar diante dos desafios, como é o nosso tema, né? Fé e esperança em Jesus durante o desafio. Exemplo que nós temos muito interessante. E outra coisa, vocês lembram de Mateus 28, 20? Depois da grande comissão, lá no versículo 18, ele fala da grande comissão, e no versículo 20, do capítulo 28, ele disse que se nós guardarmos os ensinamentos dele no nosso coração, ele estará conosco séculos e séculos. Lembra que eu falei agora há pouco de 3 ferramentas que eu usei naquele episódio? Né? A oração, a palavra de Deus no coração e a comunhão. Algo assim tremendo que ele precisa guardar no nosso coração. Né? Outro tema também é a gente. Jesus quer que nos tornemos maduros na fé. Né?
A gente, quando passa por esses desafios, a probabilidade de você amadurecer cada vez mais e aumentar cada vez mais essa fé é bem intensa também, né? O versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos se dá livremente e boa vontade e lhe será concedido. Eu lembro que uma vez a gente fazendo uma leitura, um estudo a respeito dessa parte aqui, lá no final ele diz que Deus dá sabedoria, mas ele não joga na cara. Ele te dá sabedoria e não fica te cobrando, jogando na cara. Ele fala que será concedido. Ele dá a sabedoria a ele, você pedir a ele, né? A gente clamar a Jesus com fé, pode ter certeza que ele responderá. Por isso que é bom, meu irmão, quando eu passei por aquele processo e eu saí dali, aí sabe o que eu fiz? Nós fizemos, quando nós saímos do atoleiro, nós voltamos para casa. Mas não foi para ficar lá não, foi para tirar a lama, para limpar o carro, entendeu? Foi. Aí ela falou, filho, vamos, então vamos, voltamos em casa, limpamos tudo, e depois nós seguimos a nossa viagem. Você entende isso? Nós não fomos sujos, nós fomos limpos. Mas isso aí foi eu e ela, a gente combinando, né, para poder a gente exatamente passar por aquela questão. Então, pedir sabedoria é uma forma da gente ir vencendo essas dificuldades. A sabedoria, mesmo, ela está mais presente quando você recebe de Jesus a habilidade de tomar decisão em tempo difícil. Sabe? Uma vez um colega falou que eu era um cara muito sábio, eu falei, cara, você é muito mais sábio do que eu. Como assim? Esse senhor, ele trabalhava no escateiro, pagava aluguel, pagava o colégio das filhas, tudo direitinho ele, a vida dele era bem arrumada. E eu tinha um emprego, eu tinha um salário todo certinho e tal, e quando ele falou assim, você não é sábio do que eu, cara. Como assim? Aí eu expliquei a ele. Eu tinha recurso para dar continuidade à minha vida sócio-familiar e sócio de forma plena. Ele tinha também, mas o recurso dele era tão escasso e ele conseguia gerenciar bem. Você via ele bem hoje em dia, graças a Deus. Um dia você estava vendo nas redes sociais, ele e a filha dele. A filha dele, depois de muito tempo, ela se formou e passou para a Petrobras. Passou para a Petrobras. E aí ela fez a casa para ele, fez a casa para ela. Hoje eles moram pertinho, né? Eles moram junto que eu digo assim, mesmo quintal, né? Vamos dizer, não sei se é mesmo quintal, eu fui lá, mas o que eu sei é que ele vive bem hoje com a filha e ele gerenciou bem o recurso financeiro dele, a vida dele e seguiu. Eu mostrei para ele que ele tinha mais assim, amparo de Jesus para poder dar as continuidades da vida dele. Não só ele fosse amparado, né? Mas sabedoria é isso, é a habilidade da gente tomar decisões em tempos difíceis. E Deus deu essa habilidade a ele. Né? A gente precisa, para a gente se tornar maduro em fé, a gente está sempre em oração, pedindo sabedoria a Deus, como o rei Salomão pediu, né? Lá em 2 Crônicas 10, o rei Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele perguntou, o que você quer? Eu quero sabedoria para conduzir esse povo. Muitas vezes é assim, a gente recebe alguma oportunidade de Deus e tem que deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Porque ela é boa, agradável e perfeita, né? Nós estamos precisando dessa sabedoria de Jesus na nossa vida. Versículo 6 fala, peça porém com fé, pedir sabedoria, né? Peça porém com fé sem duvidar. Com fé sem duvidar. Quando eu pedi sabedoria a Jesus naquele episódio, eu pedi com tanta fé, tanta certeza que ele ia me ajudar, que eu ia sair daquilo. Eu não tinha dúvida nenhuma, gente. É isso que ele está falando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e agitado pelo vento. Eu não fui agitado pelo vento. Fui alicerçado e
tinha plena convicção de que Jesus estava comigo todo o tempo. Assim foi confiança dele, sem cuidar. E ele supriu aquilo que eu precisava. Eu e ela, nós precisávamos, né? A gente confiar de forma plena, sabe? Sempre entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós saímos dali, podia ter vindo, não, vamos em casa, nos ajeitar direitinho, depois a gente faz todo o procedimento que deve ter sido feito, né? A gente não pode duvidar do poder de Deus na nossa vida. Jamais, jamais. Não duvide. Tenha a convicção plena que Ele vai sempre fazer o melhor para você. A gente lembrar de Mateus 6,33, né? Quando a gente está almejando algo, buscar primeiro o reino do céu e as justiça serão acrescentadas. Colocar sempre Deus em primeiro lugar, né? E a gente entender que os olhos de Deus estão sempre voltados para aquilo que é melhor para a nossa vida. Jesus não se preocupa com seus desejos, se preocupa com suas necessidades. Ele não se preocupa com seus desejos, ele sempre se preocupa com a sua necessidade. O desejo daquele povo do Êxodo era comer os quitutes lá do Egito. Mas Deus disse, não, vocês não precisam daquilo, vocês precisam desse maná, para eles. Assim é a nossa vida também. A gente precisa entender isso de forma plena. Tá? Eu pulei uma aí. Ou então não coloquei. Deixa eu ver rapidinho. Jesus ele quer nos tornar maduros na fé, como eu falei. E a fé e a perseverança ela conduz a gente até a vitória, que é a promessa de Deus. Né? Então, vem o versículo 12, que nós comentamos: feliz é a pessoa que passa por provação, persevera na fé e é aprovado, porque receberá a coroa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam o Senhor. Né? Está sempre passando por essa perseverança, faz a gente vencer atalhos, faz a gente vencer tentações, né? E a gente, no final, vencer, porque a gente vai receber de Jesus a coroa da vida, que é a nossa salvação, né? A coroa da vida, meu irmão, não é glória e nem honra aqui nesse mundo. A coroa da vida é a recompensa que vai acontecer na vida eterna. Tá? A coroa da vida não é glória nem recompensa aqui nesse mundo. A recompensa vem na vida eterna, quando nós estivermos fazendo parte da igreja triunfante. Hoje, essa igreja aqui é uma igreja militante, porque ela está ativa, né? Militando o hino de Jesus, buscando e divulgando o hino de Jesus. Mas a igreja de Cristo, quando ele voltar, que ele resgatar, essa igreja sim vai ser a igreja triunfante, porque vai triunfar com Jesus no céu. E aí que a gente, com a coroa da vida, a gente vai triunfar com ele, para a honra e glória de Jesus, né? E a gente, para isso, precisa permanecer firme na fé com ele, não é verdade? Mas para isso nós precisamos de algumas ferramentas. Por exemplo, a ferramenta da fé, como nós acabamos de falar. Ela é indispensável na provação que nós estamos passando, ou que nós, os desafios que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque ela é a primeira exigência de Jesus na nossa vida, para que nós sejamos servos de Jesus. A gente sabe que para isso a gente tem que lembrar de Romanos 10, versículo 9, né? A gente confessar com a nossa própria boca que Jesus é o nosso único eterno Salvador. Só que em Hebreus 11, versículo 6 diz que Deus, ele fala para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé está bem presente. Depois vem a palavra de Deus, é outra ferramenta. Não basta só ler a palavra, tem que estudar a palavra, para poder ela ficar bem alicerçada no nosso coração e na nossa mente, né? Que aí ela que vai nos habilitar, né, a crer que ela é a verdade de Deus, sabe? E a gente sabe que através dessa palavra de Deus, na nossa mente, no nosso coração, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? E é através desse nosso discurso que nós vamos
é convencer pessoas, o nosso próximo, a vir e se aliar à verdade de Jesus. Né? E aí nós temos também, sim, aí Salmo 119, 105, o próprio salmista ele declara que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Né? Tanto para o próprio salmista como para os seus também. Outra ferramenta é a oração. A oração é primordial, meus irmãos. É a gente se relacionar com Jesus, estabelecer a nossa intimidade com Deus. Né? E aí, lá em Mateus 6, versículo 6, diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai. Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tá? Naquela hora que eu orei a Deus, a Jesus pedindo a ajuda dele, não deu para eu ir para o meu quarto e abrir a porta e trancar, fechar, não deu. O quarto aquele quarto foi a minha mente, eu colocar Jesus na minha mente e contar com ele. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né, orar e se cessar, a gente está continuar sempre agregando essa palavra no nosso coração. E a outra ferramenta, que é a própria essência de Deus, é o amor, né? Sem o amor, ele não consegue manusear ferramenta alguma. A principal ferramenta é o amor, né? Porque é a essência de Deus. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo tem amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, o amor é algo assim tremendo, que inclusive em Gálatas 5,22, a gente lembra dos nutrientes espirituais, do Espírito, começa com amor. Né? Amor, paz, alegria, longanimidade, que é uma coisa que percebe de tolerância, benignidade, que é o coração voltado a praticar o bem, não é verdade? Mansidão, amabilidade, domínio próprio. Então, começa por amor, os nutrientes do Espírito. Né? E a gente entender que Deus não prova, Deus não dá aprovação. Deus não dá aprovação, não permite nenhum tipo de tentação, que ele não tenta ninguém, repito, a incrédulo. Mas ele permite essas provações para nós, exatamente para medir a nossa fidelidade com ele. Né? É isso que o Papai do Céu quer de cada um de nós. E ele fez, ele provou, ele permitiu que Jó passasse por provação, que Noé passasse por provação, Abraão, Isaac. A de Abraão também se fala, né? De levar o filho. São coisas assim tremendas que acontecem. Vários, nós não somos diferentes, nós passamos por isso também. Então, as considerações finais, tá? A gente percebe e aprende com essa palavra tremenda de Jesus, que a fé e a perseverança, ela transforma as nossas tribulações e aflições em aprendizagem, em experiência da vida. E aí ele nos torna mais maduros espiritualmente, né? E também, algo assim tremendo, que ele nos torna mais íntimo com Jesus. Graças a Deus que nós temos visto isso, quando a pessoa passa por algum tipo de situação adversa, nós cristãos, nós procuramos mais Jesus, vamos para a igreja, liga com o irmão, pede oração e não foge dele. Se fugir, está fazendo tudo errado. Né? A gente precisa buscar a condução e a orientação do Espírito Santo de Deus para que nós nos tornemos servos aprovados por Deus, né? Papai do Céu abençoe cada um de vocês. É isso que Jesus colocou no nosso coração. O pastor Bruno me deu essa honra de trazer essa palavra, compartilhar com os irmãos. Mas primeiro, comigo mesmo. Para mim é algo assim tremendo, porque eu me alimento e quando a gente fala, se tiver ou passar por algum tipo de situação, a gente lembra, eu preguei sobre isso, eu falei sobre isso. Na verdade, eu estou falando, eu preguei, eu prego, mas não. Nós pregamos, porque isso é a gente e o Espírito Santo. Não é só você, não. É o Espírito Santo que nos conduz. E você veio exatamente para ouvir essa palavra.
te fortalecer na fé, tá? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, ilumine os corações de vocês e continue. Obrigado, Jesus, por este momento. A honra é tua, a glória é tua. Sustenta, Pai, teus filhos e tuas filhas, perseverando, Pai, na fé e conduzindo, Jesus, cada um os teus caminhos, caminho da tua verdade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por essa palavra que foi trazida, que Deus continue te usando. E vamos agora encerrar o culto com mais um louvor. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos em Tua presença.
Obrigado, Deus, porque o véu que separava já não separa mais. Despede-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.